O mundo é injusto. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo já percebeu, mas o mundo é muito, 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 muito injusto. O jeito que o mundo é desenhado é para favorecer uma minoria de pessoas e para que essas pessoas sejam favorecidas, uma grande maioria das pessoas precisa sofrer. Precisa ter uma vida de qualidade muito ruim, em que não há nenhum tipo de segurança garantida para as pessoas mais pobres do mundo. E tudo isso é desenhado para que um grupo muito pequeno de pessoas seja favorecido. Então a gente já trouxe aqui no Blá Blá várias informações sobre como essa injustiça acontece. E ontem, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, foi apresentado um dado ainda mais assustador. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e eu gostaria de que, se você não acha que o mundo é injusto, você assistisse esse vídeo com calma, prestasse atenção nesse vídeo para que a gente pensasse se o jeito que o mundo é desenhado está certo e para a gente pensasse se não valeria a pena a gente tentar criar um mundo um pouquinho diferente. Antes da gente falar desse relatório, eu gostaria de falar de uma reportagem que eu estava lendo no UOL ontem, falando sobre como as estratégias liberais do Milei, presidente da Argentina, estavam provando que o capitalismo é a única maneira de se resolver os problemas econômicos do mundo. E uma coisa muito interessante desse tipo de análise que alguns jornalistas fazem é que eles pegam um recorte sem explicar o contexto inteiro, para explicar o que está acontecendo no país. Então, é muito curioso a gente perceber como a gente consegue contar qualquer história que a gente quiser, fazendo um cherry picking de dados. Então, o que a direita liberal do mundo está comemorando é que um presidente que ele é praticamente ANCAP, ele entrou no governo, ele fez cortes de diminuição do tamanho do Estado, que a gente sabe que os países mais desenvolvidos do mundo nunca fazem. Então, o Estado nos Estados Unidos é extremamente inchado, o Estado na Europa é extremamente inchado, no Japão, na Austrália, naqueles países que têm melhor qualidade de vida para a população. Eles não são estados mínimos, então você pega um cara que ele criou a ideia do estado mínimo e aí ele coloca essa ideia de que a hora que ele enxuga o estado e ele dá liberdade econômica para as pessoas fazerem o que eles quiserem, esse estado, as questões econômicas do estado se resolvem. Então o estado volta a crescer, o país volta a crescer, a inflação diminui. E eu não sou economista para discutir isso, mas é muito legal que quando você vai ver o que realmente está acontecendo na Argentina, em primeiro lugar, a economia está crescendo em paralelo à economia que despencou por causa dos cortes que aconteceram. E a inflação realmente está diminuindo, mas uma coisa que é fundamental de você que está assistindo perceber é que o contexto maior disso é que isso é feito às custas das benesses sociais das pessoas e principalmente da economia do país. O Milei só consegue manter isso porque o mundo, principalmente os Estados Unidos, está dando dinheiro para a economia funcionar sem que ela rode sozinha. Então é empréstimo atrás de empréstimo, atrás de empréstimo, atrás de empréstimo para fazer essa utopia liberal funcionar. Lembrando que quem dá o empréstimo não vive a utopia liberal. Então a gente sempre precisa lembrar disso. Os Estados Unidos não vive essa utopia liberal que todo mundo fala que tem que viver. E vai chegar uma hora que essa conta vai ser cobrada. Uma coisa que a gente tem percebido cada vez mais, e isso tem se acelerado cada vez mais, é que, na verdade, aquela característica do capitalismo de acúmulo de renda na mão de um pequeno grupo de pessoas, às custas do trabalho de muitas pessoas, tem crescido cada vez mais. Existe uma organização chamada Oxfam que todos os anos, e ela é reconhecida mundialmente, ela é tão reconhecida mundialmente que no Fórum Econômico Mundial, que acontece todo ano, eles fazem um relatório sobre desigualdade. E o que esse relatório de desigualdade tem mostrado é que desde a década de 90, a desigualdade voltou a aumentar numa velocidade muito grande dentro do capitalismo. Então é muito interessante como a desigualdade ela vai caindo depois da Segunda Guerra Mundial, até que na década de 90 a desigualdade explode. Só para vocês terem uma ideia, o 1% mais rico do mundo acumulou nos últimos 26 anos 43% da riqueza extra gerada. Então, o mundo está ficando mais rico, a gente está tirando cada vez mais recursos do planeta e esses recursos estão sendo cada vez mais concentrados na mão das pessoas mais ricas, certo? E isso só pode acontecer num mundo em que os recursos são limitados às custas de quem é mais pobre. Não tem uma outra explicação para que esse acúmulo de riqueza esteja acontecendo, beleza? E de novo,
Ah, não, mas o valor monetário, a riqueza... Não, a gente está falando de recurso. Então, a gente vive num planeta de recursos ilimitados. Quanto mais um conjunto de pessoas usa recursos, e a gente pode falar de horas de trabalho como recursos. Então, quanto mais riqueza você acumula na mão de uma parte da população, menos riqueza você acumula na outra parte da população. Não, Emílio, mas a parte mais pobre da população ganhou mais dinheiro, ficou melhor nos últimos 26 anos, tá? Mas numa velocidade infinitamente menor do que as pessoas mais ricas do planeta. Então, o que a gente percebeu, e a pandemia ainda acelerou esse processo cada vez mais, foi que a renda está se acumulando cada vez mais, e isso está gerando crises, as pessoas estão começando a perceber isso, que uma parte da população está ficando cada vez mais rica e outra parte da população está ficando cada vez menos rica. Essa diferença de riqueza, ela está aumentando numa velocidade cada vez mais absurda, tá? E por que eu resolvi trazer esse tema de novo? Por que a gente está falando disso de novo no Blá Blá? Porque saiu um dado novo. Então, a gente sempre fala do 1% mais rico. Então, o 1% mais rico acumula riqueza, o 1% mais rico polui mais, o 1% mais rico gasta mais energia, o 1% mais rico tem jatinho. E aí, o que eu acho curioso quando eu trago isso aqui no Blá Blá é que a gente fala do 1% mais rico, e eu sempre dou o exemplo do jatinho, e tem gente que fala, você traz o exemplo do jatinho. Gente, o exemplo do jatinho, ele é metafórico, ele é só para explicar um detalhe para vocês. Ele é só para trazer, só para cristalizar o exemplo. É claro que se a gente parar de comer carne, o problema do jatinho ele é um problema menor. Tá bom, mas o problema do jatinho ele é o pináculo de um sistema que está errado. É isso que as pessoas têm que entender. O jatinho é só o exemplo do que está errado. Eu vou usar o jatinho como exemplo de novo. Existe uma influenciadora brasileira, namorada de um jogador de futebol, que ela tem o jatinho dela. Ela ia fazer um ensaio numa escola de samba. O ensaio foi cancelado, ela pegou o jatinho e foi para a Espanha. A quantidade de combustível que essa pessoa queima todos os anos usando o jatinho dela é maior do que a quantidade de combustível que todo mundo que está assistindo essa live gasta usando o carro todos os dias. Certo? Então, quando a gente fala do jatinho, a gente está dando um exemplo. A gente está pegando aquilo que cristaliza o absurdo. Então, não precisa bater. O Emílio adora falar do jatinho. O jatinho é só aquela cereja em cima do bolo da desigualdade. Só que aí a Oxfam lança um relatório essa semana, e aí a gente tem que parar um pouquinho só de falar do 1%. Eu não estou falando que o 1% está certo. Eu estou falando que existe o 0,1%. E o que é mais assustador é que não é nem o 0,1% mais. A gente está falando de 12 pessoas. Existem 12 pessoas. Existem 12 pessoas que a gente consegue olhar para essas 12 pessoas, saber quem é essas 12 pessoas, colocar essas 12 pessoas numa lista. E hoje, dia 22/1/2026, a quantidade de riqueza acumulada na mão dessas 12 pessoas é equivalente à quantidade de riqueza da metade da população do mundo. 4,1 bilhão de pessoas são a quantidade das pessoas mais pobres que você tem que somar para você ter a riqueza das 12 pessoas mais ricas. 12, certo? Eu vou repetir. E é esse o vídeo que eu quero gravar para o Instagram. Porque esse número é assustador. 12 pessoas, cabe numa van. Então, se eu pegar uma van de pessoas, 12 pessoas, eu consigo... Essas pessoas acumulam a quantidade de riqueza de 4,1 bilhão de pessoas. E o que me incomoda quando eu vejo esse dado, além de eu achar que essas pessoas, que esse acúmulo de riqueza, ele é vergonhoso, ele é assustador, se isso não deixa as pessoas indignadas, eu não consigo entender o que vai deixar as pessoas indignadas. Mas o que eu acho mais assustador desse dado é que tem gente que olha para isso e não entende por que isso deixa as pessoas indignadas.
Ou por que isso deveria deixar as pessoas indignadas? Então eu vou trazer um dado para vocês, tá? Se a gente pegar a quantidade de dinheiro que essas 12 pessoas, 12, acumularam no último ano, então eu não estou falando nem da fortuna existente antes. Eu estou falando só do que a fortuna cresceu em 2025. Só desse dado. Então esquece o que o cara tinha antes. Só o que a fortuna dessas 12 pessoas cresceu em 2025 daria para dar $250 para cada pessoa do planeta Terra. Eu sei que $250 não resolve o problema, mas prestem atenção nessa informação. Se a gente pegasse e desse R$1.200 para cada pessoa do planeta, a fortuna dos bilionários, dos 12 bilionários mais ricos do mundo, não teria mudado um centavo. Isso é o que eles acumularam no último ano. Não é na vida, é no último ano. A gente vive num sistema em que 4 bilhões de pessoas passam necessidade e que o resultado desse sistema é o acúmulo de renda na mão de uma quantidade ridiculamente pequena de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado o número de bilionários chegou a 3 mil. Existem 3 mil bilionários no mundo hoje. Você que está assistindo trabalha para esses 3 mil bilionários. Você, não é, não, eu não trabalho, não, trabalha sim. Ainda mais no sul global que a gente vive. Você trabalha para que 3 mil pessoas sejam bilionários, para que essas pessoas tenham dinheiro infinito. Você que está assistindo esse vídeo, acorda às 7 horas da manhã, acorda às 6 horas da manhã, toma o seu café da manhã safado, fica 8 horas por dia trabalhando, malemar consegue fazer um exercício quando consegue, se entope de ultraprocessado, no final de semana está destruído, não consegue sair de casa, não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação de qualidade, não tem acesso a exercício. Você tem que trabalhar igual um condenado para viver um mês na sua vida, quando você consegue viver, quando você tem férias, porque hoje metade dos trabalhadores brasileiros é como eu, autônomos, que não têm carteira assinada, não têm direitos garantidos, não têm nada, não têm aposentadoria. Se eu não consigo guardar dinheiro e tem mês que eu não consigo, daqui a 20 anos eu não tenho como sobreviver. Então estou falando com você. Você trabalha para que as pessoas acumulem uma quantidade de dinheiro pornográfica, vergonhosa. É uma vergonha a gente viver no mundo em que isso acontece. É uma vergonha você que está assistindo defender o cara. É uma vergonha a gente olhar para isso e não gerar consciência de que o mundo está errado, de que esse sistema não funciona, de que ele é desenhado para acumular renda na mão dessas pessoas. Esse é o objetivo desse sistema, é acumular a renda na mão do capitalista. Você vai falar assim, não, isso não é verdade. É claro que é verdade, os caras influenciam política pública. Os bilionários brasileiros fazem reunião com o presidente dos Estados Unidos para mudar a forma com que o governo americano está tratando pessoas no Brasil. Esse é o poder do cara. É sentar numa sala com o presidente da república mais armada do mundo, da república mais rica do mundo e determinar o que esse cara vai fazer. Isso acontece com bilionários brasileiros, com os homens mais ricos do Brasil que têm influência no governo dos Estados Unidos. Um brasileiro marca uma reunião com Donald Trump para determinar o que vai acontecer com Alexandre de Moraes. Vocês têm consciência do tipo de poder que essas pessoas têm? Do tipo de influência na democracia que esses caras fazem? É isso. É esse tipo de acúmulo que a gente está falando. E o relatório da Oxfam mostra isso. E aí vamos pegar aqui, ó, pessoas mais ricas do mundo hoje. Então vamos lá e vamos pegar os top 6 mais ricos do mundo. A primeira pessoa mais rica do mundo é o Elon Musk, com uma fortuna que hoje está na casa dos 700 bilhões de dólares. Depois a gente tem o Jeff Bezos, depois a gente tem o Larry Ellison, depois a gente tem o Mark Zuckerberg, depois a gente tem o Larry Page e o Sergey Brin, que são do Google, que são os fundadores da Alphabet.
e depois a gente tem o Bernard Arnault, que é o dono de bens de luxo, certo? Vamos pegar aqui a lista dos 10, vamos terminar a lista dos 10 para a gente não deixar ninguém de fora. E aí a gente vai ter aqui, ó, depois a gente tem o Jesse Huang, um chinês, eu acredito, o Steve Ballmer da Microsoft e o Michael Dell, que é o dono da Dell, beleza? A gente estava falando que essas 10, 12 pessoas aqui, elas têm mais dinheiro, elas têm mais fortuna, elas têm mais renda do que 4 bilhões de pessoas. É isso. É exatamente isso. É exatamente esse o cenário que tem gente que defende. E aí você vai falar assim, não, mas esse dinheiro não existe. Você está falando besteira. O Elon Musk não tem tudo isso de dinheiro. Isso são ações que ele vai ter. Tá, mas ele usa essas ações para ter poder político. Ele usa essas ações para fazer empréstimo. Ele fez um empréstimo de 40 bilhões de dólares para comprar o Facebook, para comprar o Twitter, em grana. E ele usou ações da empresa dele para isso. E essas ações só aumentaram de valor. Então, de alguma maneira, o banco ganhou dinheiro com isso. Então, é muito louco a gente olhar para esse cenário e a gente achar que esse cenário está certo. A gente achar que, de alguma maneira, esse mundo é o mundo que todo mundo tem que viver. A gente precisa pensar, a gente precisa repensar se esse é o mundo que todo mundo precisa viver. A gente precisa redesenhar esse mundo para saber se é isso que a gente quer. Ou, acabou, desencana, tá tudo certo. Abraça o capeta e vai embora. Beleza? Então era essa a reflexão que eu queria trazer. Eu vou repetir. As 12 pessoas mais ricas do mundo têm dinheiro equivalente às 4,1 bilhões de pessoas mais pobres. As 12 pessoas mais ricas do mundo têm mais dinheiro do que metade da população do mundo. Tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau.